Vamos lá para a explicação dos movimentos da nossa aula com o bastão. Minhas alunas gostaram bastante dessa aula, teve alguns movimentos bem desafiadores para algumas alunas, e eu espero que vocês gostem também. Então, a gente vai começar aqui segurando um bastão. Esse bastão aqui que eu estou usando é que vem nos aparelhos mesmo, do Barrel, do Cadillac, do Reformer, mas pode ser qualquer bastão, tá? De qualquer tamanho. Só não pode ser muito grande para não ficar muito desconfortável para segurar, tá? Vamos lá. Então, agora, é o momento do nosso pré-pilates, onde eu peço para as minhas alunas, onde eu exijo um pouco mais da respiração, onde a gente vai conectar o nosso acessório com o corpo dos nossos alunos, o nosso comando de voz com os nossos alunos para que eles se concentrem na nossa aula. Então, a gente começou segurando o bastão bem comprido para longe, ombro longe das orelhas. Pensa que o bastão está pesando muito, derretendo o ombro lá para baixo. Nesta posição, eu dei o comando para elas de acelerarem uma moto, que o punho vai virar lá para cima e retornar no neutro, no centro. Então, a gente virou lá para cima, trabalhando um pouquinho da mobilidade do punho e retorna. 10 movimentos. Terminei 10 movimentos, a gente faz para baixo, mostro o dorso da minha mão lá para frente e retorno no neutro. Daqui, toda essa sequência de membro superior, a maioria a gente fez sem pausa, tá? Nós vamos inspirar, encher o pulmão de ar, levar o bastão lá para o teto, sem deixar com que os ombros colem nas orelhas e retornar na linha dos ombros. Inspira, sobe para o teto, retorna na linha dos ombros. A gente fez 10 movimentos. Na 10ª, a gente para lá em cima. Daqui, nós vamos flexionar o cotovelo, levando o bastão lá atrás das nossas costas. Não deixe com que seu aluno pare com o bastão lá na cervical. Algumas pessoas têm pouca mobilidade e conseguem descer o bastão só até o meio da cabeça. Mas é melhor do que deixar ele lá na cervical, empurrando a cervical lá para frente, tá? Então, a gente estendeu e retornou 10 movimentos. Na 10ª, a gente já para o bastão aqui nas costas e a gente faz a rotação do tronco. De um lado, volta no centro, e do outro, no centro. Normalmente, eu peço 10 movimentos, tá? Para um lado e para o outro. Daqui, a gente volta o bastão lá na linha dos ombros. Nós vamos puxar o bastão, abrindo um cotovelo para cada lado, sem deixar o cotovelo cair lá para baixo e só até a linha dos ombros. Eu não quero que elas tragam o bastão até o peito, para a gente não aduzir as escápulas e tensionar o trapézio, tá? Então, a gente puxa abrindo um cotovelo para cada lado e estende. 10 movimentos. Vai pesar bastante esse bastãozinho aqui e vai queimar bastante os braços. Então, essa foi a nossa sequência de introdução, de conexão com a nossa aula. Agora, a gente vai começar a sequência de membros inferiores. Então, eu pedi para elas apoiarem o bastão do lado direito e nesta posição a gente vai usar o bastão como equilíbrio mesmo, para ajudar no equilíbrio. Eu só não posso deixar debruçar o peso do corpo lá no bastão. Então, eu coloquei o bastão lá mais ou menos na lateral, a pontinha da minha perna oposta, no caso é a esquerda, vai lá na frente e o meu braço esquerdo lá na frente. Cresce o topo da cabeça lá para cima, não deixa elas ficarem jogando o peso todo aqui pro quadril. Eu sempre peço para elas imaginarem que tem um fiozinho lá na cabeça puxando para crescer lá para cima. Desta posição, vamos trabalhar flexores de quadril. A gente vai suspender a perna e retornar sempre devagar e com controle, não deixando a perna despencar. A gente fez 10 movimentos, subindo até onde consegue e retorna. Cuida para não deixar a coluna desabar lá para trás. Na 10ª vez, a gente segurou um pouquinho lá em cima, fez uma isometria de 10 segundos, queima bastante flexores de quadril. Eu passei toda a sequência primeiro do lado esquerdo, da perna esquerda, e depois a gente trocou. Trabalhando assim, a gente intensifica mais os movimentos, mantém o músculo mais tempo sob tensão. Mas você pode ir alternando os lados, dependendo do seu aluno, se for um aluno que não tem muito condicionamento. Então, vamos lá. Fizemos o movimento de subir e descer a perna, segurei na isometria. Agora, a gente vai fazer o aviãozinho. Então, a gente usa o bastão de apoio e equilíbrio. Eu levo a pontinha do meu pé lá para trás, destravo o joelho da minha perna de apoio. Daqui, a gente faz a flexão do tronco, tentando alinhar da palma da minha mão ao meu pé, mantendo uma reta só. E retorno, cresço. Destravo o meu joelho da perna de apoio. Pensa que tem alguém puxando a mão e o pé em direções opostas. Nós fizemos também 10 movimentos.
Terminei os 10 movimentos do aviãozinho, agora a gente vai para a sequência lateral. Vou virar de lado para vocês observarem melhor, mas a gente ainda tá com a mesma perna, tá? Então a pontinha do pé esquerdo vai lá para a lateral, cresço a coluna, linha, postura, nós vamos tirar o pé do chão e retornar. Como eu quero uma ativação maior de glúteo, eu não posso deixar a minha aluna fazer a rotação, levando a pontinha do pé para lá. Eu permaneço com o meu joelho sempre apontando para frente, porque eu quero uma ativação maior de glúteo. Então a gente suspendeu a perna e tocou o dedão do chão. 10 movimentos. Terminei os 10 movimentos, eu seguro um pouquinho lá na isometria, 5 segundinhos, e já peço para elas fazerem um movimento curtinho, de chutinho para cima. Queima bastante tanto a perna que está fazendo, principalmente como a perna que está em isometria, de apoio, de suporte. Terminei o movimento de abdução e de chute curtinho, agora a gente faz movimento circular. Tirei o pé do chão, faço bolinha, pensa que meu pé está desenhando uma bolinha. 5 vezes para trás, 5 vezes para frente. Terminando, aí a gente vai repetir toda a sequência também com a outra perna, tá? Lá então para nossa próxima sequência. A gente vai entrar na sequência de agachamentos. Eu gosto muito de passar agachamento nas aulas, porque é um movimento bem completo para membros inferiores e não tem muito segredo, não tem muita dificuldade. Mesmo aquelas pessoas que têm um pouco mais de limitação, a gente diminui a amplitude e faz todas as correções certinho, mesmo para quem tem patologia de joelho, tá? Então eu gosto muito de orientar as minhas alunas a fazer como o agachamento. Aqui a gente vai estar com o bastão apoiando. Então, eu separo bem os meus pés, um pouco mais abertos que a largura do meu quadril, a pontinha do dedão do pé levemente rotacionada para fora. Então, eu costumo pedir para elas, na hora que elas estiverem fazendo o movimento agachando, como se elas quisessem abrir um pé para cada lado, rasgar o mat, para o peso ficar mais na borda lateral e nos calcanhares e não deixar o joelho fazer uma rotação interna. Sempre pedindo espaço para liberar a virilha. Só que como se a gente quisesse abrir a virilha. E não deixe com que elas abram pelo joelho. É mais para liberar a virilha mesmo. Então a gente começou aqui com uma isometria. Eu pedi para elas agacharem, ficarem na isometria um pouquinho, porque aí eu já vou corrigindo, vou dando as orientações para o agachamento. 10, 15 segundinhos na isometria, estende e agacha novamente. 10 movimentos. Terminei o agachamento. Eu costumo falar para ela que agora a gente faz o plié de bailarina. Então a gente conecta os calcanhares em V position, sobe lá em cima, mantém a coluna ereta, a gente faz a abdução do joelho um pouquinho para fora, como se fosse fazer um plié de balé, estende ativando coxa e glúteo, linha média, sempre mantendo os calcanhares conectados. Faz o plié, a flexão dos joelhos, estende. 10 movimentos. Terminei 10 movimentos, nós vamos entrar agora na sequência de afundo. Então, eu seguro o bastão lá na minha mão, mantenho a minha perna direita lá na frente, a minha perna esquerda lá atrás. Destravo o meu joelho da frente, não deixo o meu joelho da frente ficar hiperestendido. Então, eu sempre destravo o meu joelho, colocando o peso maior no meu calcanhar, porque eu quero uma ativação maior de glúteo e posterior. Então, a gente desce flexionando as duas pernas, aperta o calcanhar da frente e sobe. 10 movimentos a gente fez. Na última, a gente ficou lá embaixo na isometria, e aí a gente faz a rotação do tronco, retorna no centro. Rotaciona, retorna. Eu fiz de 5 a 6 movimentos mais ou menos, pega bastante membro inferior, e aí a gente faz a sequência com a outra perna, tá? Em relação a fazer isometria, movimento de rotação, vai depender da turma de vocês. Em algumas turmas eu fracionei. Elas fizeram um agachamento, descansou um pouquinho, fez o afundo, descansou um pouquinho e depois fez o movimento de rotação do tronco na isometria, tá bom? Para nossa próxima sequência, a gente vai ajoelhar aqui no chão. Nós vamos trabalhar um pouquinho a mobilidade do quadril agora. Então eu seguro o bastão, subo a minha perna direita lá na frente. Esse é um exercício que eu passo praticamente em todas as minhas aulas, independente se for em aparelho, se for de mat. Então é um exercício que eu gosto bastante. Dessa posição, então, aqui, seguro o bastão lá na frente. Eu vou levar o meu quadril para frente e o bastão para cima e retorno.
10 movimentos. Daqui eu já aproveito e coloco a minha perna para o lado. Deixa eu virar de lado para vocês visualizarem melhor. Coloquei a perna de lado, mantenho o corpo alinhado. Não deixo o pé escorregar, ó, e ficar macetando o quadril. Então a gente retorna e mantém o alinhamento aqui. Daqui a gente vai fazer a inclinação do tronco para o lado da perna, sempre preservando o espaço. E retorna no centro. 10 movimentos. Terminei 10, nós vamos descer para o outro lado. Fica um pouco mais desafiador. Eu preciso segurar mais usando a força do meu abdômen. E retorno. 10 movimentos também. Retorno. Terminei, troco de lado e faço a mesma sequência com a outra perna. A próxima sequência é bem desafiadora. Não foram para todas as turmas que eu passei. Algumas turmas só, mas a gente pode fazer adaptação, que nem nessa turma teve algumas alunas que fizeram a adaptação. E para outras turmas que tinham alunas mais avançadas, eu fiz uma outra adaptação. Então, vou mostrar para vocês todas as adaptações que eu fiz. O primeiro movimento, a gente vai colocar o bastão lá atrás do joelho direito. Seguro lá o bastão. Atrás... Ai, caramba... A nossa próxima sequência agora é um pouco desafiadora. Para algumas turmas, eu evoluí um pouco mais o movimento e para outras turmas, a gente manteve o movimento um pouco mais simples. Eu vou mostrar para vocês todas as adaptações que eu fiz. Então, vamos lá. Eu vou colocar o bastão lá atrás do meu joelho direito e seguro lá sempre com o cotovelo aberto. Não precisa segurar muito aberto no bastão. Mantenho a outra perna estendida ou flexionada. Aí vai depender do apoio. Tem gente que se sentiu mais confiante, confortável com a perna estendida e outras pessoas com a perna apoiada, não tem problema. Daqui, a gente vai alongar deslizando o bastão lá na direção do meu tornozelo e retorno. Então, eu sempre mantenho uma leve inclinação do tronco. Eu não deixo o meu aluno empinar as costas para trás. Eu tiro o pé do chão e escorrego o cóccix lá por baixo, como se fosse a postura do teaser. Então, a gente estende e retorna. Algumas pessoas não vão conseguir alongar totalmente a perna, não tem problema. Vai no limite, estende e retorna. De 6 a 8 movimentos e aí repete com a outra perna. Fez os dois lados, a gente vai colocar as duas pernas. Algumas alunas ficaram com os pés no chão, escorrega a lombar, o cóccix lá por baixo, mantém a coluna como se fosse um J. Eu não posso deixar meu peito ficar aberto. Eu mantenho tudo redondinho, ó, da torácica até a lombar. Daqui, a gente pode estender uma perna de cada vez. Depois, as duas juntas, fica mais desafiador. Para algumas alunas, eu passei pedindo para elas estenderem as duas pernas e retornar. Estende, retorna. Ou então pode ficar só aqui mesmo, ó, para ir se adaptando com a posição, ganhando amplitude de movimento, tá? E aí vai depender da evolução de cada turma de vocês, tá? Para vocês gerarem essas adaptações. Na nossa próxima sequência, a gente vai fazer uma ativação de abdômen. Então, a gente deitou aqui no chão, seguro o bastão apontando lá para o teto, estendo a minha perna direita. Então, conforme eu subir a minha perna até onde está a linha da outra perna, eu levo o bastão na direção da perna. Estendo para longe, levo o bastão para cima. Não deixo o bastão ir lá para trás, sumir do campo de visão, para a gente não perder essa conexão das costelas com a cintura escapular. Então, sempre mantenha o bastão no campo de visão, tá? Sobe a perna. Lembrando, importante, não deixar o seu aluno ficar movimentando a lombar. Estabiliza, preserva um pouquinho a curvatura fisiológica da lombar, não precisa chapar ela lá no chão, fazendo o imprint da coluna, tá? Então, aqui a gente fez 10 movimentos. Tocou lá na perna, retornou. No último movimento, a gente ficou lá em cima, aí a gente empurra o bastão, querendo deslizar ele lá na direção do joelho, faz sua flexão do tronco, olha no quadril e retorna. De novo, a perna fica paradinha, sobe o tronco, empurrando o bastão e retorna. 8 movimentos, aí a gente troca de perna e faz do outro lado. Fiz as duas pernas, mais movimento de ativação de abdômen. Segura o bastão lá para cima,
Mantenha as duas pernas a 90 graus, alinhamento de quadril e joelho, joelho e tornozelo. Agora minha lombar encosta lá no chão. Desta posição eu levo o bastão na direção dos meus joelhos. Hora que eu pingar a pontinha do meu pé direito no chão, o bastão afasta. Eu retorno. Eu fiz 10 movimentos apenas com a perna direita, depois 10 movimentos apenas com a perna esquerda, sempre descendo de forma controlada, não deixar a perna desabar. Terminei, a gente vai estender. Estendo o braço, estendo a perna, retorno. Aqui a gente faz alternado, uma perna de cada lado, ou pode repetir também tudo de um lado só, não tem problema. E depois, por último, eu levo o bastão lá para cima. Hora que eu fizer a extensão dos meus dois joelhos lá para o teto, eu faço a flexão do tronco e o bastão desce. Então o movimento fica assim. Chutei lá para cima, flexão do tronco, olho no quadril, levo o bastão na perna. Retorno tudo para o lugar. Faço a extensão do joelho, subo, olho no quadril, retorno. Retorno. E descansa. Para finalizar, nossa última sequência de shoulder bridge, de pontes, segura o bastão lá para o teto, gruda os dois pés no chão, não deixa os joelhos fazerem rotação interna e nem abrir demais. Eu sempre gosto de dar o comando para as minhas alunas como se elas fossem arrastar os calcanhares para baixo do quadril, que assim a gente aciona mais a musculatura posterior e glúteo. Então a gente subiu lá em cima primeiro, ficou na isometria. Enquanto isso, elas vão ajeitando, acomodando o corpo, não deixa o peso jogar na cervical, o peso só vai até os ombros. Depois a gente desce o quadril. Na hora de subir, leva o bastão na direção da perna. 10 movimentos. Terminei 10 movimentos. Elas sobem de novo lá na isometria. Aí agora a gente trabalha um pouquinho de coordenação. Ó, hora que eu levantar os calcanhares, o bastão vai para trás. Volto o calcanhar no chão, retorno o bastão. Sempre mantendo o quadril ativado lá em cima. Não deixa o quadril descer. Estabiliza lá em cima. 10 movimentos. Descansou. Relaxou. E terminamos. Essa foi a nossa aula com o bastão. Espero que vocês tenham gostado.